Olá, galera, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós aprenderemos a construir os intervalos de confiança para os parâmetros do modelo de regressão linear simples e te mostrarei a utilização de duas funções básicas, porém bastante importantes, no R para o ajuste e análise de modelos de regressão linear. Então, para começar, lembra que em vídeos anteriores a gente já analisou as distribuições amostrais dos estimadores de mínimos quadrados dos modelos de regressão linear simples, assim como os instrumentos ou estatísticas necessários para validar para inferir ou validar afirmações a respeito dos parâmetros do modelo. E para isso, a gente viu que precisamos estimar as variâncias amostrais de tais estimadores. As equações que eu te mostro aqui no slide, então, resumem tudo isso, né? Primeiro, o cálculo das variâncias amostrais dos respectivos estimadores de mínimos quadrados ordinários, assim como as estatísticas para a realização de testes de hipóteses. E por que eu estou falando disso se nós vamos construir intervalos de confiança? Porque, como você lembra, já logo no primeiro bloco de vídeo sobre intervalos de confiança, a gente viu que há meio que uma receitinha que serve em 95% dos casos, né, que consiste em definir esses intervalos de confiança a partir de uma estimativa pontual, isso vai valer sempre, e uma margem de erro, sendo que essa margem de erro, justamente em 95 a 99% dos casos, é definido por um valor crítico multiplicado pela margem de erro. Tá? Acho que o único caso diferente é o caso do intervalo para a variância, né? Mas em todos os outros casos que a gente estudou até agora, aquela receitinha de agregar ou subtrair uma margem de erro ao o valor pontual estimado, em que a margem de erro é dada matematicamente pelo um valor crítico vezes a margem de erro do estimador, vale também para este caso, tá? Então, para a gente apresentar muito rapidamente, né, eu lembro aqui para vocês a receitinha, veja, temos o estimador pontual mais menos o valor crítico vezes o erro padrão ou desvio padrão amostral dos respectivos estimadores, né? Lembrando que isto aqui representa estimativas intervalares para os parâmetros do nosso modelo, tá? Então você jamais vai construir isto para o estimador em si, né? Porque ele já é uma variável aleatória, né? Enquanto que o parâmetro é um valor único para a população, tá? E isso aqui especificando um determinado nível de confiança. Então, para eu te lembrar, eu vou resumir aqui o exercício do vídeo anterior em que tínhamos esta amostra. É um exercício do livro do professor Hoffman, de Estatística, Introdução à Econometria. A descrição completa dos livros está no programa da disciplina, lá na página. O link você encontra na descrição do canal. Um tamanho de amostra, então, aqui 6. Calculamos as variáveis centradas, as variáveis que nos interessam, para obter os nossos estimadores de mínimos quadrados ordinários, que aqui na rotina esquerda eu estou representando por beta 1H e beta 0H. Beta 1H, o estimador pontual de MQO para o coeficiente angular, e o beta 0H, o estimador pontual de MQO para o intercepto do modelo de regressão. Então, o nosso modelo final seria dado, né, amostral, por esta equação no bloquinho amarelo que eu te mostro aqui no slide, tá? Muito bem, para fazer inferência e construção dos intervalos de confiança também precisamos, então, identificar ou especificar a nossa distribuição amostral. Para isso, precisamos, então, um estimador não viesado daquela variância populacional, né, o sigma ao quadrado. Né? Esse estimador, como já vimos, é dado pela variância dos nossos erros de estimação, que eu calculo aqui nesse outro bloquinho à esquerda, né, que está aqui com o comentário de distribuição amostral. O EC2, né, no caso, vai nos dar
Não pus ele aqui. Bom, vai me dar um valor aí que eu utilizo para estimar as variâncias amostrais do beta 1 chapéu e do beta 0 chapéu. No caso, essas variâncias amostrais nessa rotina estão sendo definidas por EC2 beta 1H e EC2 beta 0H, respectivamente, as variâncias amostrais do beta 1 chapéu e do beta 0 chapéu. Né? Veja então que o desvio padrão amostral para o beta 1 chapéu vai me dar 0,4, o resultado também está aqui, coloquei um print bem no meio do slide, né, desses valores, né, e o desvio padrão amostral para o intercepto será igual a 1,68. Tá? São esses desvios amostrais que serão utilizados para calcular a margem de erro necessário para estimar o intervalo de confiança, tá? Só para fechar aqui, lembra que a gente fez um teste de hipótese a respeito da significância da regressão, ou seja, se o beta 1 é ou não é diferente de zero. Para isso, nós precisamos calcular a estatística observada, que você já sabe como calcular, né? É o beta 1 chapéu menos a sua esperança, dividido pelo seu erro padrão amostral. Neste caso, esse valor vai ser igual a menos 9. E se eu calcular o p-valor, como está aqui no bloco superior da rotina, o p-valor vai ser igual a 0,00004, tá? Como um teste é bilateral, porque eu só quero verificar se o beta 1 é zero ou não, né? Os softwares costumam duplicar esse valor de p-valor que é calculado apenas considerando uma das caudas aqui na rotina, como eu já expliquei no vídeo anterior. Então, multiplicando por 2, vai me dar esse valor aqui que você vê de 0,0008 ou 0,08%. Né? Então, a 1, a 5, a 10% você rejeita a hipótese nula, que beta 1 é zero, e, portanto, você admite, né, que o x efetivamente tem um poder explanatório sobre o y. Tá? Os detalhes que eu não estou colocando aqui no slide estão no vídeo anterior. Eu só puxei aqui para aproveitar já o exercício que estava em andamento para a gente aprender a calcular os intervalos de confiança, né? Porque aqui você só tem as estimativas pontuais. Então, se você não entendeu algo que eu omiti aqui no slide, por favor, veja o vídeo anterior, que ele está ali, sim, bem detalhado. Bom, para o cálculo do intervalo de confiança, lembra, precisamos definir um nível de confiança, que aqui no caso eu estou pondo a 95%, e calcular, né, o valor crítico necessário para esse intervalo de confiança. Isso aqui já aprendemos a fazer, né, em vídeos anteriores sobre intervalos de confiança. A margem de erro, né, vai ser dada justamente pelo valor crítico. Eu vou pegar o módulo para não ter problemas no cálculo, vezes, né, o erro padrão, ou seja, a raiz do beta 1 chapéu. Isso porque aqui eu vou calcular primeiro o intervalo de confiança para o beta 1, para o meu coeficiente angular, tá? O intervalo de confiança, então, finalmente, para o beta 1 vai ser igual à estimativa pontual, né, beta 1 chapéu, ou beta 1H aqui no R, menos a margem de erro mais a margem de erro. Tá? E esse valor, ou esse intervalo aqui no caso, vai ser igual a menos 4,7 e menos 2,4. Veja que o zero não está contido, né? Então, aqui também, a 95% de confiança, posso afirmar que o coeficiente angular é significativo, né? A estimativa intervalar a 95% de confiança me diz que não, o zero não tem chance, né? Não tem vez aqui. Então, novamente, né, chegamos a um resultado similar ao obtido pelo teste convencional de hipótese. Tá? Essa relação entre intervalo de confiança e teste de hipótese também já foi discutida em vídeos anteriores, né? Então, dá uma olhada ali para você não se perder, tá? Já por outro lado, né, para o beta zero, o intervalo de confiança vai ser similar, né? A construção, o procedimento é a mesma receita, né, minha gente? É a estimativa pontual, beta 0H, o beta 0 chapéu, menos a margem de erro. Aqui eu já estou calculando direto
uso o mesmo valor crítico aqui, ó, em módulo, né, para não ter problemas aqui com os limitantes inferior e superior do intervalo, vezes o seu desvio padrão amostral, às vezes também chamado erro padrão amostral, tá? Então, eu tenho que tirar a raiz da sua variância amostral, né? Assim como a gente fez também para o cálculo da margem de erro do beta 1, tá? Fazendo esses cálculos, você vê aqui no cantinho final do slide, né, o intervalo de confiança calculado. No caso, variando, né, de 21 a 31 aproximadamente, né? Ou seja, o intervalo de confiança indica que esse intercepto é efetivamente maior que 20. Por que que estou te falando isso? Porque no vídeo anterior a gente fez esse teste, né? Será que o intercepto é 20 ou é mais do que 20? E o teste de hipótese por p-valor nos deu que sim, ele era maior que 20. Se a gente faz agora o cálculo do intervalo de confiança, você consegue validar isso também a 95% de confiança, tá? Veja então que o cálculo do intervalo de confiança para os parâmetros do modelo de regressão é simples, tá? São coisas que você já conhece, você só trocou a distribuição e o estimador pontual, né? Veja agora, né, a partir desses resultados, o que eu acho que aqui vai ser mais interessante é utilizar justamente as funções que nos permitem um cálculo meio que a jato, né, tanto dos estimadores de MQO, das estimativas, né, como da análise da significância, né, dos parâmetros do modelo. É, aqui eu resumi algumas estatísticas, né, já calculadas no slide anterior e no vídeo anterior, inclusive, e esse TOPS e o p-valor multiplicado por 2, né, se refere justamente ao p-valor sobre a significância do beta 1, né, ou seja, um teste de hipótese a partir da T de student com n-2 graus de liberdade, utilizando como instrumento o beta 1 chapéu, né, ou seja, a estatística T sobre este estimador de MQO, né. Tem no R uma função chamada LM, como você vê aqui, né, na minha rotininha, o LM. O que você está falando aqui, nesse reg igual a LMY, não lembro o nome em português, mas eu chamo de cobrinha de X. Desculpa, tá? Mas eu não sou youtuber profissional, né? Ok, eu estou falando aqui que me ajuste justamente uma regressão linear em que o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Veja que essas variáveis já foram definidas antes, tá? E isso aqui é uma maneira muito básica de especificar uma regressão, tá? Isso pode ficar um pouco mais complexo, mas você vai ver isso quando estudar econometria, né? Aqui estamos num curso introdutório à econometria, né? E mal estamos terminando de olhar o modelo de regressão linear simples, né? Então, se você aplica esta função, perdão, se você aplicar essa função às suas variáveis, mesmo que neste exemplo lúdico, é lúdico até para te mostrar como funciona, né? E você olha para o resultado armazenado na variável reg, você vê que ele, assim, numa linha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, te faz o ajuste, né? Veja, coeficientes disso aqui, né? Intercepto 26,4 bate com o nosso beta 0H. X se refere ao coeficiente ajustado na regressão linear para a tua variável independente x. Se você tem mais, você coloca mais, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Veja, isso aqui seria o nosso beta 1 H, né? O nosso beta 1 chapéu, a nossa estimativa de MQO para o coeficiente angular, que pela função LM deu menos 3,6, né? A gente fez esse cálculo e a gente teve um beta 1H igual a menos 3,6, né? Então, você vê ali que as nossas contas estão bem feitas. A questão é que se você usa o LM sem ter estudado antes os fundamentos, né, pelo menos a introdução ao modelo de regressão linear simples, você vai ficar meio no vácuo, né? Então, era bom você, de fato, estudar os fundamentos antes de querer usar uma função LM que é super simples de utilizar, mas a complexidade, de fato, está em você saber o que você está fazendo, né?
e o que você está calculando. Então, por favor, estude antes de querer utilizar este atalho para a realização de todas as contas que a gente veio fazendo na raça, mesmo no R, tá? Ou manualmente. Não te mostrei nenhum exemplo mais complexo, né? Tudo que eu te mostrei dá para fazer na mão. Ok, agora temos uma segunda função aqui, que é a função summary da regressão, né? De reg. E essa função summary vai te dar uma tabela como esta, que é muito popular, né? A sua forma é muito comum de ser encontrada em relatórios e em artigos científicos, né? Porque é o procedimento padrão, né, que a gente segue para o ajuste de modelo de regressão. No caso, estamos numa regressão linear simples, né? Mas é o padrão, tá? Então é bom você se familiarizar com ele. A gente não aprendeu ainda ou não viu todo o fundamento necessário para analisar cada um dos números que você vê aqui, né, nesta tabela, mas até a linha em vermelho aqui horizontal, né, você consegue já entender, tá? O que fica aqui tem a ver com a análise de variância que nós não exploramos ainda e ficará para o futuro, tá? Mas veja só, primeiro, te diz que a equação que você ajustou, ele já considera automaticamente que tem que ter um intercepto, tá? Você não precisa ficar falando para ele. Ele é por default, é até bom você sempre considerar um intercepto e ele já faz isso. Aqui, os resíduos. Se você calcula o errinho, ou seja, a diferença entre o valor observado e o estimado, você vai obter esses valores aqui, ó, para para a observação 2 até a observação 6, que é o tamanho da nossa amostrinha, né? Depois, coeficientes. Você tem várias colunas. Primeiro aqui, os nomes das linhas. Intercepto, ou seja, todas as informações nessa primeira linha referente até o beta zero chapéu. E na segunda linha, todas as informações associadas ao X, ou seja, a tua variável explanatória. Portanto, são dados referentes ao beta 1 chapéu, tá? A primeira coluna, estimate, ou seja, o valor estimado. Veja, o intercepto é 26,4, que é o nosso beta zero chapéu calculado, né? Está aqui à esquerda, ó. Compare esses valores à esquerda com o que aparece na tabela. Na coluna do X, menos 3,6, que é o valor que a gente estimou para o beta 1 chapéu, ou seja, na primeira coluna temos de estimativas, né? Temos o beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu. Segunda coluna numérica, temos aqui o desvio padrão, né, do erro, ou seja, os erros padrão, ou os desvios padrão amostrais dos nossos estimadores. Veja aqui, ó, nos resultados, a raiz do S2 beta 1H, ou seja, o desvio padrão amostral do beta 1 chapéu deu 0,4. E esse 0,4 está aqui na segunda linha. O nosso desvio padrão amostral do beta 0 chapéu deu 1,68. E esse 1,68 está aqui, ó, na primeira linha numérica. Portanto, esta segunda coluna numérica nos dá já o erro padrão amostral dos nossos estimadores, tá? Mas não dá para saber isso se você não estudar antes o fundamento, né? Pode soar chato, mas é a verdade, tá? Não sai ajustando e querendo usar esses dados sem saber o que eles representam, por favor. Temos mais duas colunas. A coluna numérica seguinte está escrito aqui, t-value, né? Ou seja, estatística T observada na amostra. Veja que aqui, né, à esquerda no slide, eu te mostro o T-ops para o beta 1 chapéu, ou seja, a estatística observada na amostra para o beta 1 chapéu, que deu menos 9. Esse menos 9 está aqui, ó, na linha do X, né? Portanto, o T-ops para o beta 0 chapéu, se você calcular na mão, tem que te dar 15,7. Percebe? Então, aqui nessa tabela você tem praticamente tudo para você validar a significância dos teus parâmetros. Por quê? Porque na última coluna você tem o p-valor, né? Veja, você tem PR de probabilidade, probability, na verdade, né? Porque o R aqui te mostra tudo no inglês. Entre parênteses, maior, ou seja, da estatística observada do t-value, do t-ops ser maior que um t, aliás, que o t ser maior que o t observado, o t-value, o t-ops, né? Em módulo, por quê? Porque ele verifica aqui, eu te dou o p-valor
referente ao teste de hipótese sobre a significância dos teus parâmetros, ou seja, na primeira linha, será que o beta zero é zero ou não? E na segunda linha, será que o beta 1 é zero ou não? Né? Ou seja, são testes bilaterais. Né? E o que você vai encontrar aqui? Os valores P's associados a uma das caudas multiplicado por 2, né? Para levar em consideração as duas caudas, os dois extremos da distribuição, ou seja, a possibilidade de você rejeitar a hipótese, né, com valores muito diferentes, ou para mais ou para menos, né, do zero, ou muito maiores ou muito menores, né? Por isso que a gente multiplica por 2, né? E foi a dica que eu te dei, né, no vídeo, na descrição do vídeo anterior, e aqui eu já te mostro também no resultado, né, da nossa rodada. O p-valor multiplicado por 2, no caso do teste T sobre o beta 1, né? No nosso caso, deu 0,00084. Veja o valor aqui na segunda linha, né, da última coluna. 0,000844, ele arredonda, né, que é igualzinho ao valor que a gente calculou. Então, se você fizer o teste sobre a significância do intercepto, você vai obter um p-valor, olhando para as duas caudas, igual a 15, aliás, 9,6 vezes 10 elevado a menos 5, né? Ou seja, tudo nos indica que de fato a gente rejeita essas hipóteses nulas e, portanto, ambos os parâmetros são significativos, tá? E como você sabe se eles são significativos ou não? Veja que aqui, à direita desses valores P, você tem os asteriscos, né? Esses asteriscos, esses 3 asteriscos para cada, te indicam que efetivamente os betas são significativos, e aqui você tem ó, o código da significância, na última linha que a gente vai explorar nessa tabela. 3 asteriscos a 0%, ou seja, certeza total, entendeu? Que você, 0% de significância, né? Ou seja, chance zero de você errar, de tão baixas que essas probabilidades são, tá? Portanto, você tem e rejeitar as hipóteses nulas, tá? 2 asteriscos a 0,1% de significância. Um asterisco a 1% de alfa, lembra? A chance de erro tipo 1, pronto, é isso aqui. Um pontinho é a 5% de significância e um espaço aqui é a, aliás, perdão, aqui é a 5%, a 10% e aqui a 100%, né? Ou seja, aqui você rejeita a hipótese, tá? Então é isso, 0,1 a 1 e a 5%. Isso, 5 e a 10%, tá? Então apareceu aqui algum símbolo, os teus parâmetros são significativos a um determinado nível de significância. E como você sabe se você rejeita ou não? Bom, vai depender do nível de significância que você define, tá? Mas normalmente os softwares vão te dar já esta tabela e meio que fica a teu critério a interpretação, né? Quanto se você admite ou não a significância do parâmetro, desde que ele seja significante em algum nível, né, minha gente? Tá bom? É isso, então, eu acho que essas duas funções vão te ser bastante úteis neste primeiro momento, né? Mas lembra que isso pode ficar mais complexo quando você entrar em econometria e análises multivariadas, tá bom? Obrigada e até a próxima.